sou o professor Roberto e você está assistindo mais um vídeo da série Teologia e Bioética. Nesse vídeo, nós vamos trazer um assunto muito polêmico. Vamos falar um pouco sobre a questão do aborto. O aborto ele tem se tornado nos últimos anos um tema de debate muito recorrente. Há vários participantes que expõem pontos de vistas diferentes, há mulheres que são a favor do aborto, há mulheres que são contra a legalização do aborto, e quando nós falamos do aborto é no sentido da busca pela legalização do aborto sobre qualquer justificativa. Apenas para nós esclarecermos, hoje nós temos basicamente 3 possibilidades de aborto no Brasil amparados pela lei. Um é no caso de risco para a mulher, o risco de vida para a mulher. Então, durante o parto ou o médico, ao perceber que a mãe pode entrar em risco de vida, de morrer no parto, pode-se recomendar o aborto. Há também a situação no caso de estupro. A mulher que foi vítima de um estupro, ela pode entrar na justiça e abortar esse feto. A última opção, que é a mais recente, é em decorrência de feto com anencefalia. Não confundir com a microcefalia, mas a anencefalia especificamente. São esses 3 aspectos que a legislação hoje no Brasil permite o aborto. Mas essa questão do aborto não é apenas uma questão de cunho legislativo. A lei ampara uma decisão que tem que passar, é claro, por um debate, por uma reflexão. E especificamente no caso da liberação do aborto para toda e qualquer situação, independente de qual seja o motivo, é preciso uma reflexão muito mais profunda ainda. Porque tem que haver um consenso por parte de um grande grupo de pessoas da legalidade ou não, mas principalmente das questões que envolvem o aborto. Porque, afinal de contas, estamos falando do quê? Estamos falando de um direito da mulher, estamos falando de um feto que não é considerado uma pessoa, estamos falando exatamente sobre o quê? É bom então entendermos alguns aspectos que envolvem todo esse debate. Bom, o primeiro ponto que nós temos que entender claramente é que é fato concreto que a mulher deve ter toda a autonomia e direito sobre o seu próprio corpo. Nós sabemos, historicamente, nós já entendemos isso, que a mulher normalmente no decorrer da história sofreu uma série de preconceitos e até imposições com relação à sua autonomia, e que nas últimas décadas ela vem conquistando cada vez mais os seus direitos e a sua autonomia. Então esse é um ponto inquestionável e é um dos pontos muito fortes que as pessoas que são a favor do aborto colocam, ou seja, a autonomia da mulher. A mulher tem direito à autonomia ao seu corpo, ela pode e deve fazer o que quiser com o seu corpo. Porém, aqui cabe nós entendermos um pouco melhor e compreendermos biologicamente e até socialmente se o feto é parte ou não do corpo da mulher. Esse é um debate também que nós temos que trazer para a discussão. Então, quando nós falamos da relação do aborto, nós não estamos falando apenas de um corpo, do corpo da mulher apenas. Há um outro corpo que é esse corpo em formação, que é o corpo do feto. Bom, além desta questão que coloca-se sobre a questão do direito da mulher, a questão da autonomia da mulher,
muitos que defendem o aborto colocam a posição da saúde pública, ou seja, que muitas mulheres acabam utilizando-se de métodos indevidos e também de clínicas não autorizadas, ou seja, de clínicas sem recursos devidos, para abortar quando não desejam o filho. E aí levanta-se a questão da saúde pública, porque muitas vezes essas mulheres são acometidas de infecções e de problemas decorrentes de um aborto realizado clandestinamente e que causa uma série, e pode causar uma série de problemas da saúde, para a saúde da mulher. E normalmente, quando acontece esse problema após o aborto, essa mulher, então, ela dá entrada a um hospital, normalmente da rede pública. Esse é um outro aspecto que muitas pessoas defendem com relação à liberação do aborto. Outro aspecto, então, que se coloca é a questão, voltando ainda à saúde pública, que o gasto que se realiza, né, com relação a essas mulheres que, depois de um aborto mal realizado, clandestino, tem que dar entrada num ambiente hospitalar, o gasto que se efetua com isso, para recuperar a saúde da mulher, para todo o tratamento, ele é um gasto excessivo e que também sai dos cofres públicos. E um outro aspecto, aí já nós estamos no terceiro ou quarto aspecto das questões que envolvem, muitas pessoas que defendem o aborto também colocam a questão de que normalmente é uma mulher de baixa renda que vai procurar uma clínica de aborto clandestina, que não tem muito recurso, então novamente aí essa mulher de classe social menos favorecida tem sobre ela uma série de problemas, porque ela não tem nenhum tipo de recurso para uma clínica especializada. Bom, nós podemos argumentar algumas questões com relação a isso, todas essas posições colocadas. E a bioética, ela tem o desejo justamente de discutir esse assunto para entender o que eticamente é o mais possível de ser feito. E a bioética tem que olhar por todos os parâmetros. Então ela tem que olhar o aspecto do direito da mulher, da autonomia da mulher, o aspecto da saúde pública, o aspecto legal e também o aspecto emocional, psicológico da mulher. Porque é claro que a mulher tem, dentro de todo esse conjunto, um aspecto emocional que está envolvido. O aborto normalmente causa uma sequela na mulher psicologicamente que demorará um tempo razoável para ela superar. Algumas nem conseguem superar totalmente isso. Os aspectos que nós temos que levar para contra-argumentar isso também são relacionados à questão do direito do feto, entender quando que começa a vida. E esses aspectos, de forma alguma, há um consenso. Quando nós dissermos assim, o feto não é um humano, ele é um ajuntamento de células, ou é um feto é a perspectiva de ser um ser humano. Isso é uma inverdade, porque o feto, é claro, de um relacionamento de um homem e de uma mulher, vai ser sempre um ser humano. Ele não é um ser humano em potencial, ele é um ser humano desde a concepção em desenvolvimento. Essa questão de ser uma pessoa, um ser em desenvolvimento, ou a expectativa de vir a ser um ser humano, ele está muito ligado com a ideia do que se entende como ser humano. Se nós olharmos apenas pelo aspecto biológico, não há também como dizer que daquela união não sairá um ser humano. Vai ser um ser humano. E quando o feto é optado para o aborto, naqueles países que possibilitam isso, é colocado até o 14º dia, normalmente,
para a realização do aborto, porque é onde, depois do 14º dia, é que vai se formar o sistema nervoso central, o que faria, então, uma identificação desse feto como uma pessoa já. Tudo isso é muito confuso se você for parar para pensar. O fato é que não há uma definição coerente e cientificamente aceita de quando a vida começa. Nós entendemos que a vida começa a partir da união do óvulo com o espermatozoide na fecundação. A partir dali já há um desenvolvimento de vida, e essa vida ela irá ser com certeza uma pessoa, um ser humano. Não há outra explicação para isso. Nós podemos perceber que tudo que se fala com relação a isso, todas essas teorias que se levantam, essas questões, normalmente são levantadas para o quê? Para justificar, para trazer a aceitação do aborto. Então, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro vídeo, é claro que nós não podemos fechar todas as questões que envolvem o aborto. Mas o objetivo foi trazer essas pequenas questões para levantar uma discussão. O que você entende sobre a questão do aborto? Você acha que o aborto deveria ser legalizado de qualquer maneira, de qualquer forma, apenas havendo interesse por parte da mulher ou por parte do casal? Você entende que o ser humano se forma a partir da sua concepção, ou há um outro momento em que nós podemos dar o status de ser humano para aquele embrião? Há outras questões mais controversas até aqui estas, mas isso fica para um outro vídeo. Deixe sua opinião, vamos criar uma discussão para entender melhor tudo isso que traz um diálogo entre a teologia e a bioética. Até o nosso próximo encontro.